Romanos capítulo número 12. Versículo de número 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, na sua tradução diz, do vosso entendimento, da vossa mente, para que saibais quais são a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, as fases do cristianismo. É fato evidenciado que o cristianismo, se você perguntar no Google, que é o maior site de pesquisa do mundo, o Google vai dizer exatamente isso para você. Se você perguntar no popular nordestino, qual a religião mais poderosa, que tem mais força no mundo? Existem várias vertentes, como por exemplo, tem pessoas que creem no budismo, tem pessoas que creem, tem outras crenças que eu não quero citar, mas o cristianismo, evidentemente, ele tem bases alicerçadas. Por que, Tati? Porque o cristianismo é a única linha de crença onde o seu principal alicerçador, fundador, quem é o fundador do cristianismo? Jesus Cristo. Onde o seu principal fundador, alicerçador, ele tem provas cabais na Bíblia que ele morreu, mas ressuscitou. Todavia, porém, em nenhuma outra religião, vamos dizer assim, no popular de vocês entendem, o autor, o fundador, morreu e ressuscitou. Eis aí o fundamento principal, irmão Luiz, do cristianismo. Porque o seu fundador, o Cristo, o Salvador, o Redentor, que desde lá do Gênesis foi dito que nasceria alguém que pisaria a cabeça da serpente, e ele teria o calcanhar, ele morreu. Mas não só morreu, ficou 3 dias, e depois de 3 dias tem provas cabais, ele ressuscitou. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar das fases do cristianismo de forma indireta, porque se nós formos falar de forma direta e indireta, isso vai tomar muito tempo. O cristianismo ele se difundiu ao longo da história da humanidade. Perceba bem, e o cristianismo ele teve algumas características interessantes. Perceba, cada termo do cristianismo reflete um momento, mas de uns tempos para cá, aqueles que se chamam cristãos, de uma certa forma, estão perdendo suas raízes e essências, e você vai entender por quê. Perceba bem, precisamos entender que no período da reforma do protestantismo, talvez esse nome seja um palavrão para você, a origem do cristianismo teve um período interessante chamado período do protestantismo, o período da reforma, onde os cristãos eram chamados de protestantes. A palavra protestante tem origem no seguinte termo: ir contra aquilo que está vindo, que não é de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Por isso, a palavra protestante. Todavia, porém, no entanto, a reforma começou em 1517. E daí se deu-se o nome os protestantes, porque os protestantes protestavam contra o erro da humanidade, do Estado, daqueles que não seguiam a orientação daquilo que a Bíblia ensina, eis o termo protestante. Todavia, porém, o tempo foi passando, e eu estou passando aqui em alta velocidade. E João 8,32 é reconhecido por todos nós: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde passava o protestantismo, onde passavam os protestantes,
e fazia-se o nome de Jesus conhecido naquela localidade, as pessoas eram automaticamente atraídas a virem aceitar Jesus pelo poder do Evangelho, pelo poder da cura, pelo poder da transformação de vida, pelo poder da regeneração do sujeito. Por exemplo, quando um crente, um cristão, um protestante chegava num lugar, automaticamente ele chamava atenção, porque sempre tinha alguém doente, sempre tinha alguém demoniado, sempre tinha alguém enfermo, sempre tinha alguém em alguma situação complicada, e chama o protestante para orar, o protestante orava, a cura acontecia, o milagre acontecia, e automaticamente pessoas aceitavam a Jesus por isso. Mas houve um outro período. Que período foi esse? Houve um outro período que eu fui voando em alta velocidade, para que a gente possa falar tudo que for possível. Houve o período do cristianismo onde os protestantes alteraram o nome. E que nome foi dado? Evangélicos. Já saiu o nome protestante. Por quê? Eita, meu Deus, como eu estou pulando coisa. E no termo protestante, da linha característica do protestante, busca pela verdade do protestante, reforma categórica no protestantismo, valorização da justificação da fé, mas eu estou pulando tudo isso. Olha assim, você vai seguir o que Deus já mandou, não vai seguir. Na verdade, eu estou pulando para outro tópico. Porque, irmão Adão, passou-se a se chamar de evangélicos. Irmão Luiz, o senhor é um protestante? Não, senhor, eu sou um evangélico. Porque as pessoas já não protestavam mais. Viam o pecado, já não combatiam mais. Viam o erro e já não confrontavam mais. Viam os absurdos que o mundo mostra hoje. Antigamente já existia, você vai lembrar de Sodoma e Gomorra. Só que vem piorando em alta velocidade, em alto grau. E os ditos antes protestantes, agora evangélicos, eles já nem pregavam mais contra aquilo que eles estavam vendo e viam que era absurdo, que outrora pregavam. Quem está entendendo está difícil. Então, agora, eles já focavam só nos 4 livros da Bíblia. Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, eles passaram a ser chamados de evangélicos. Alguns chamavam protestantes, mas em sua maioria começaram a ser chamados de evangélicos. É um nome mais moderno, é um nome mais atualizado, é um nome mais culto, é um nome mais top. Então, vamos esquecer esse negócio de protestante. Protestar para quê? Está arrumando zoeira, zoada, para quê? Está batendo de frente com o erro das pessoas, para quê? Cada um vive do jeito que quer. Nós não somos mais protestantes, nós agora somos evangélicos. E a moda de você é o quê? Eu sou evangélico. Aí, depois dessa fase de evangélico, eles mudaram mais uma vez. Cada fase dessa dura no mínimo entre 30 a 50 anos. Eles começaram a dizer, eu sou cristão. Por que eu sou cristão? Porque eu creio em Cristo. O protestante batia de frente. O evangélico só falava do que estava escrito nos 4 evangelhos, ou no Novo Testamento. O cristão só queria saber de Cristo. Baseando-se naquele texto que o Paulo disse, que um dizia, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolo, e outro dizia, irmão Adão, eu sou de Cristo. Aí virou cristão. Eu vou terminar, que o tempo não me permite, é muita coisa. Perceba? A igreja, com isso e seus respectivos membros, foram perdendo a essência do antigo protestantismo. Agora, por isso que muitas vezes as pessoas chegam na igreja e voltam para casa do jeito que chegaram. Porque os antigos protestantes que protestavam, que jejuavam, que oravam, que se dedicavam, que não aceitavam orar menos de 3 horas, 2 horas, 5 horas, 8 horas por dia, que não aceitavam ler a Bíblia menos de 10 capítulos por dia, agora eles só baseavam-se em Lucas, depois eles só baseavam-se em Cristo e estava bom demais. Não vamos ter preconceito com ninguém, não vamos bater de frente com ninguém, e nisso o diabo foi gostando, fechando
achando top, foi achando lindo, foi achando maravilhoso, e ganhando espaço. E com isso, os crentes foram deixando de buscar Deus, se encantando com a igreja como templo, como estrutura física, como estrutura logística, e esquecendo da igreja como salvos, protestantes, cristãos em Cristo, entregues a Cristo e mortos para o mundo. Vamos lá agora para a última fase de hoje. Hoje a moda é dizer: eu sou gospel. Eu sou gospel. Por quê? Aí, essa fase, eu sou gospel, é aquelas igrejas que chamam inclusivas. Eu não tenho absolutamente nada contra a igreja de parede preta. Nada. Todavia, porém, no entanto, se pegou um modernismo absurdo, onde as igrejas se preocupam em pregar um evangelho fast food, um evangelho que não confronta, um evangelho que não reage, um evangelho que não desce você da sua realidade pecaminosa, um evangelho que não mostra para você que você está errado, um evangelho que não pode confrontar para a pessoa não ir embora, um evangelho que não pode bater de frente porque senão vai ficar chateado, um evangelho que não pode falar nada daquilo como ela se importa, como ele se importa, porque senão pode não gostar. Um evangelho que o que vale é o número e não a qualidade, o que vale é a quantidade e não a qualidade. Um evangelho onde a porta do céu parece que ficou tão larga quanto a porta do inferno. Um evangelho onde para ir para o céu pode ir de qualquer jeito, de todo jeito, de toda forma, de todo modelo, porque afinal de contas eu não sou mais protestante, eu não sou mais evangélico, eu não sou mais cristão, agora eu sou gospel. A gente precisa entender essa realidade. Se você anda nas igrejas, você vê uma igreja com estruturas mirabolantes. Igrejas que investem 1, 2, 3, 5 milhões só em microfone e caixa. Uma igreja que investe, eu não tenho nada contra isso, se a gente tiver condições, vai investir. Uma igreja que investe numa tela maior do que esse quadro, cerca de 300 mil reais. Uma igreja que investe só em poltronas, cerca de 800 mil reais. Uma igreja que investe absurdamente em um microfone, 17 mil reais. Uma igreja que tem uma estrutura magnífica, monstruosa, qualidade top. Mas os crentes são vazios, não conhecem Bíblia, não conhecem palavra, não oram, não têm intimidade com Deus, não tem estrutura. Qualquer balanço que o diabo der, ele cai. Qualquer balanço que o diabo der, ele tropeça. Qualquer balanço que o diabo der, ele rala a cara no pó, porque ele não tem as bases no verdadeiro evangelho, cristianismo, protestantismo. A gente precisa aprender novamente a protestar. Mas o problema é que nós temos medo da careta que o diabo faz. Não, mas a gente não pode. Não, mas daqui a pouco, meus irmãos, nós vamos estar isolados em um quadrado minúsculo. Porque se você não acompanha certamente as notícias como eu, mas na Noruega, o culto hoje não pode passar de 1 hora. No México, a mensagem pregada hoje não pode passar de 40 minutos. No Equador, o culto não pode passar de 1 hora e 40. Se passar, a polícia bate na porta e manda para o culto. O culto hoje não pode ser pregado mais na praça. Em nenhuma praça na Europa, a mensagem do Evangelho pode ser pregada. Em nenhuma praça da Inglaterra, a mensagem do Evangelho pode ser pregada. Em nenhuma praça da Holanda, a mensagem do Evangelho pode ser pregada. Em nenhuma praça da Áustria, a mensagem do Evangelho pode ser pregada. Todavia, porém, o diabo pode fazer o que quiser e bem entender nas praças dos países que eu citei. Por quê? Porque os crentes deixaram de ser protestantes, agora são gospel. Crente gospel não tem autoridade. Crente gospel não tem unção. Crente gospel não tem intimidade. Crente gospel não conhece Bíblia. Crente gospel anda de moda. Não, eu vou para aquela igreja porque aquela igreja é a mais famosa da região. Não, eu vou para aquela igreja porque aquela igreja tem os melhores músicos da região. Eu vou para aquela igreja porque aquela igreja tem a melhor estrutura de som da região. Eu vou para aquela igreja porque aquela igreja, o pastor, o presidente dela passa na televisão. Eu vou para aquela igreja, meu irmão, mas o senhor conhece o que está escrito no Salmo 151? Eu não estou lembrado não, meu irmão, nem existe Salmo 151. Crentes que não conhecem Bíblia são verdadeiras múmias ambulantes dentro da igreja, que quando a trombeta tocar,
não vão ter nenhum trabalho para subir, vão ficar. Pastor, eu não sei, eu não conheço a Bíblia. Eu estou dizendo com você. Pastor, eu cheguei agora na igreja, eu estou dizendo com você. Você está aqui ouvindo a palavra. Eu estou dizendo com pessoas que com certeza vão ouvir essa mensagem aqui e vão dizer: eu não sabia que o Júnior era tão bravo assim, mano. Sabe, amados? Nós estamos vivendo o tempo do evangelho gospel. É o evangelho do crente pipoca. É o evangelho do crente pipoca. Ele só pula dentro da panela. Ele levanta a mão só dentro da igreja. Ele só exalta Jesus dentro das quatro paredes. Ele só aplaude dentro da igreja. E fora? Fora eu não prego. Fora ninguém sabe que eu sou crente. Fora ninguém sabe que eu sou salvo. Fora eu não dou testemunho de cristão. Fora eu ando de qualquer jeito. Fora eu aceito tudo. Afinal de contas, Jesus é amor. Jesus aceita tudo, abraça tudo. Ei, Jesus é amor. Jesus aceita tudo, abraça tudo. Mas Jesus disse: vem como estás. Mas não diz na Bíblia: permaneça como estás. Perceba, meus amados. Perceba, meus amados. Nós precisamos parar de sermos crentes gospel. Se nós pregarmos algumas realidades que a Bíblia tem hoje, e eu não estou falando aqui de forma de vestir, de forma de calçado, não estou falando nada disso, não. Eu estou falando de nós vivermos a palavra como ela é. Conhecer a palavra, como eu disse a semana passada, até o diabo conhece, mais do que eu. Muito. O problema do diabo continua sendo diabo, e para ele não tem jeito de jeito nenhum, é porque ele sabe, mas não cumpre, sabe, mas não obedece, sabe que treme, mas não valoriza. Eu e você não podemos ter essa prática diabólica. Temos que conhecer, praticar, viver, praticar, levar o evangelho na nossa vida, na nossa boca, nas nossas mãos, no nosso andar, no nosso beber, no nosso respirar. Temos que viver o evangelho como ele é. Mas pastor, como é que eu vou aprender a viver o evangelho? Leia o que Jesus falou, lembre do que Jesus disse, pratique o que os apóstolos praticaram e você vai viver o evangelho. Mas é difícil, não é impossível. Como é difícil para ti, é para mim também. Mas nós podemos aprender, precisamos aprender e queremos aprender a sermos novamente protestantes. Porque não adianta nós sermos uns cristãos que, estando misturados com o mundo, não façamos a diferença. Qualquer um dos irmãos aqui que comprem na feira sal e vá salgar a comida. Qualquer um dos irmãos aqui que compre na feira açúcar e vai endossar o café. Se colocar uma colher, 2, 3, 4, 5, 6 e o café não fica doce. Se colocar uma porção de sal e a comida não ficar salgada, automaticamente você vai jogar aquele sal e aquele açúcar fora. Perdi dinheiro, gastei dinheiro à toa. Não presta. Olhe lá se você não voltar no supermercado e não reclamar. Ei, entenda bem, assim somos nós, somos crentes para fazer a diferença. Porque se nós não fizermos neste mundo atual, é um perigo mortal. Outra vez, diz Malaquias, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se nós não fizermos a diferença, não estamos sendo crentes cristãos verdadeiros, evangélicos e protestantes. Nós estamos sendo gospel. Todavia, porém, no entanto, eu sabia, tinha certeza que uma mensagem dessa é difícil você ouvir, glória a Deus. Mas todavia, porém, eu preciso dizer que nós precisamos voltar às raízes do cristianismo. Meus irmãos, essa mensagem, fique tranquilo que eu não vou abusar da sua paciência. Mais de 30 tópicos. O verdadeiro cristão, vou fechar aqui para terminar. O verdadeiro cristão, ele pega a palavra, segundo está escrito em Timóteo, só no tempo. Tempo e fora de tempo. O que é isso? Em casa, no supermercado, na van, no centro de Arapiraca, em Giral, em Maceió, onde eu estiver, eu sou um pregador do Evangelho. Oremos ao Senhor para que nós possamos ser novamente protestantes. Porque os protestantes da época diziam: pode me jogar entre os leões, mas eu me calar e negar que Jesus é o Salvador,
Tá para nascer alguém que me faça calar. Então você vai morrer. Eu vou morrer, mas não nego. Os protestantes da época colocavam a arma na cabeça dele. Disse: escolha, ou Jesus, ou você continua vivo sem Jesus, ou você vai morrer com Jesus. Pode atirar que eu morro com Jesus. Os cristãos da época andavam léguas e léguas a pé, a cavalo, para pregar o Evangelho. Os cristãos da época não olhavam o relógio, eles olhavam para o tempo, entravam na mata e começavam a orar sem hora para terminar. Os cristãos da época não tinham medo de perseguição. Os cristãos da época não tinham medo do que a família, do que os parentes, do que os amigos iam dizer. Os cristãos da época protestavam para pregar o verdadeiro evangelho. Eles só paravam de pregar quando a comunidade se convertia. Os cristãos da época, quando via alguém demoniado, corria logo para expulsar, para demonstrar o poder de Deus que eles usavam. Os cristãos da época tinham a palavra de Deus não só na mão, não só debaixo do braço, mas no coração. Os cristãos da época conheciam os hinos do cantor cristão, da harpa cristã, facilmente, porque como eles não sabiam ler, em sua maioria, eles tentavam decorar para cantar ao do Senhor. Os cristãos da época viviam o evangelho que fazia diferença onde chegava. Os cristãos da época faziam questão de anunciar Jesus, faziam questão de anunciar que eles pertenciam a Cristo, faziam questão que estavam almejando que chegasse a hora de trombeta tocar. Os cristãos da época gritavam: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós precisamos voltar a ser protestantes, deixar de ser gospel. E agora virou moda, você não sabe se quem está ali em cima do púlpito é um pastor, é um biquete, é um skatista, é um... esqueci o nome agora. O camarada chega lá, eu dei o microfone uma vez a um pastor que ele pegou o microfone e disse: boa noite, galera! Não curte ouvir. Se eu tivesse mais perto dele, eu tinha tomado o microfone. Nós somos cristãos para fazer a diferença. Como é que a gente faz a diferença? Sendo meus imitadores, disse Jesus, disse Paulo, como eu sou de Cristo. E aí Jesus antes tinha dito: quem quiser, venha após mim. Venha de qualquer jeito, pegue a sua cruz e siga-me. Tá certo, irmão? Ah, de qualquer jeito? Não. Quem quiser vir por mim, negue-se a si mesmo. O problema é que o cristianismo gospel de hoje não quer negar-se a si mesmo. Que é isso? Eu deixar minha vontade, eu deixar os meus desejos, eu deixar os meus impulsos, eu deixar os meus vícios, eu deixar uma mentirinha, eu deixar minha cervejinha, eu deixar minha... Jesus deixou o céu por você e por mim. Você precisa deixar o que atrapalha chegar no céu onde está Jesus. Amém, irmãos? Falta mais 40 tons. Não deixa não. Vamos orar. Está parecendo uma Assembleia de Deus antigamente, né? Vera, vem lá. Pai eterno, Tu és maravilhoso, Te louvamos, agradecemos o Teu nome. Te louvamos pela Tua palavra, Senhor, Te louvo pela irmã Maria, Te louvo pela Tati, pelas Tuas filhas, Jesus. Pai, Te louvo pelo irmão Luiz, Te louvo pelo irmão Adão, Te louvo pela Vera, Te louvo pela minha esposa. Pai, em nome de Jesus, como foi pedido aqui, pelo dia do aniversário, Senhor, pessoas possam vir e o Teu Espírito se movimente como nunca, para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz para nossos lares. E amanhã, Senhor, nos traz para este lugar, para adorarmos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e Deus, a consolação do Espírito Santo, continue com você, sua família, sua casa, sua endereço, onde você chegar e onde você vier. Em nome de Jesus. E você diz? Você diz? Você diz?